Bom dia, estamos falando diretamente do jornal New Times e o assunto de hoje é Revolução Francesa. Ocorrida no fim do século XVIII, essa revolução foi um dos maiores marcos da história do mundo ocidental. Essa revolução também marcou a passagem do mundo da Idade Moderna para a contemporânea, fortemente influenciada pelo pensamento europeu de igualdade, liberdade e fraternidade. Agora vamos ver um dos nossos vídeos dos nossos arquivos antigos. Um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. 1794. A prisão da Conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Sena, em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como Anticâmara da Morte. Lá dentro, a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara. A explosão de eventos que se tornou a Revolução Francesa. The French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. That you could not only change the politics, the institutions, but you could change human nature itself through political action. The French Revolution really does constitute the crossroads of the modern world where everything begins to turn in a different direction. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. The French Revolution is the most important event in Western history. There are developments that can rival it, like the Industrial Revolution, like capitalism. But if you mean an event, I can't think of anything more important. It was the revolution that upset things the most. I mean, again, when you consider that it got rid of the Catholic Church, it got rid of Christianity, it got rid of the nobility, it got rid of the king, it got rid of all these things. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. It was really a moment of extraordinary hope, extraordinary ambition, and then it turned into this most horrific tragedy. Agora derrotado, Robespierre, 2 dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais que era chamado o incorruptível. Tão poderoso que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. Voltando ao assunto, vamos continuar falando de Revolução Francesa. Como vocês puderam ver em nosso vídeo, as pessoas estavam protestando por causa da situação da época. Um dos maiores pontos da Revolução Francesa foi quando houve a queda da Bastilha, onde a maior prisão da época foi invadida e destruída pela população. Agora vamos ver uma reportagem com o nosso repórter Eduardo entrevistando a professora Aurélie. Estamos aqui nos nossos estúdios com a professora Aurélie Medeiros, do Colégio Adventista do Recife, para fazer um breve comentário sobre a Revolução Francesa, já que neste ano ela completa 220 anos de Revolução. Boa tarde, professora. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a Revolução. A Revolução Francesa ela é um marco na nossa história, né, da Idade Contemporânea. No século XVIII, a França estava passando a seguinte situação: extrema injustiça social, porque estava no antigo regime, aquele regime absolutista, onde o poder estava concentrado na mão do rei. E na França existia 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo a nobreza, e o terceiro estava aí com os trabalhadores e também a burguesia. Esse terceiro estado, ele tinha que sustentar todo o luxo,
e todos os direitos também, tanto na nobreza como da Igreja Católica. Isso fez com que o povo se revoltasse, porque os trabalhadores eles não tinham direito de votar e não tinham direito de dar nenhuma opinião em relação à forma do governo da França. Isso fez com que o povo se revoltasse pela extrema injustiça que estava acontecendo. Eles acabaram se reunindo no dia 14 do mês 7 de 1789, por isso que esse ano está completando 220 anos, e eles foram à Bastilha. A Bastilha era um símbolo da monarquia. Então lá eles dominaram a Bastilha, e aí quem estava no governo era Luís XVI, o último da dinastia dos Borbões, e a França já estava assim, num problema muito sério desde Luís XIV, na situação que ele foi o ícone do absolutismo na história universal. Então Luís XVI, ele era o último da dinastia, então o povo tomou a Bastilha, ele acabou sendo guilhotinado em 1793, juntamente com sua esposa Maria Antonieta, que para a história universal é o símbolo da moda. Então todo esse luxo fez com que a população se revoltasse juntamente com a burguesia. A burguesia que tinha todo o dinheiro na mão, mas não tinha direito nenhum de participar da política. Após a tomada da Bastilha, surgem dois partidos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram aqueles mais moderados, faziam parte da alta burguesia, e os jacobinos eram aqueles da baixa burguesia, mas eles eram radicais. Quem conseguiu assumir o poder foram os jacobinos. Qualquer um que fosse contra o governo dos jacobinos, eles eram exterminados. Então é a fase do terror da Revolução Francesa. Com o passar do tempo, os jacobinos eles acabam perdendo o poder e os girondinos eles assumem o poder em 1795. E aí, nessa tomada de poder, surge o general francês Napoleão Bonaparte, que já é outro período da França. Então aí termina a Revolução Francesa. Professora, muito obrigado pela sua participação. De nada. Agradecemos a presença da professora Aurelia em nossas gravações e assim encerramos nosso jornal. Obrigado, tenham um bom dia.